Iemanjá, a imagem de Iemanjá, um dos objetos trazidos pelo dialogador de hoje, que é coreógrafo, bailarino, e que no segmento anterior falou de balé contemporâneo, de balé clássico, mas agora vai falar dos outros objetos que ele me trouxe. Um deles é esse, o outro, olha aqui, garfo, faca e colher. E o outro, um objeto que ele diz que é de uso sexual, e eu ainda não consegui descobrir em que circunstâncias isso poderia ser usado, para quê, qual a utilidade, etc. Com a palavra, o nosso dialogador de hoje, Fowler, o coreógrafo formado pelo Colégio de Dança do Estado do Ceará, professor, inclusive, hoje, do curso técnico de dança. Vamos começar pelo Iemanjá? Por que você trouxe Iemanjá, Fowler? Você é da Umbanda, você é do Candomblé, o que é? Ou não é nada disso? Eu transito muito, né? Eu tive uma formação católica, né? Na minha casa ainda hoje eu tenho um oratório com uma Nossa Senhora Aparecida. E, enfim, todas as sextas-feiras a gente faz as nossas orações, mas eu transito muito também. Eu transito entre a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, né? E o catolicismo. E o catolicismo. E há um sincretismo, né? De Iemanjá com a Nossa Senhora Maria, não? Até vejam, na padroeira do Ceará a padroeira de Fortaleza é Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Assunção. Exatamente, no dia de Nossa Senhora da Assunção é o dia de Iemanjá. É o dia de Iemanjá. Essa imagem eu acabei de trazer de Salvador. Nós chegamos quinta-feira, né, semana passada, de Salvador. E quando eu e Vila, nós fomos para lá, nós fomos com o objetivo de trazer uma Iemanjá. E no dia que nós chegamos, na primeira loja que nós entramos, essa Iemanjá estava ali, esperando. E o que ela significa para você? Por que né? Iemanjá é um dos 4 orixás que eu cultuo, né? No Candomblé eu sou filho de Oxalá, minha cabeça é de Oxalá, né? O santo que abre os meus caminhos seria Xangô, né? E eu tenho um carinho todo especial por Iemanjá e Oxum. Por né? quê? Iemanjá, a deusa das águas salgadas, dos mares, e Oxum, deusa das águas doces. Né? Embora na Bahia seja dia 2 de fevereiro e aqui é 15 de agosto. Isso. Mas eu queria saber são dois orixás muito ternos, né? Diz a você, por que ela é tão cara? Iemanjá o que ela ensina a você? O que ela constitui? Iemanjá é só amor, né? Ela tem uma coisa de proteção. Eu me sinto protegido. Então uma coisa maternal? Fazer uma oração para Iemanjá, é um amor fazer um pedido. Maternal? Um amor maternal. Tanto com Iemanjá quanto com Oxum, né? Elas duas são muito ternas, né? São 2 orixás muito amáveis, né? E eu tenho uma história linda, assim, em relação a Iemanjá. No último Réveillon, nós estávamos em uma praia distante aqui de Fortaleza, eu e a minha esposa, e a gente teve uma notícia não muito agradável na beira da praia. E naquele mesmo momento, eu fiz um pedido muito forte a Iemanjá na beira da praia. E o que ela fez? Na mesma hora, ela jogou um búzio grande nos meus pés. E eu olhei aquilo e disse... A Vila olhou para mim e disse, olha, Fowler, essa é uma resposta. E eu peguei o búzio e 2 dias depois eu tive a minha resposta, ela atendeu o que eu pedi. Então assim, eu já tinha um carinho todo especial por ela, uma fé, depois daí o búzio está na minha casa, inclusive. Né? É tão bonito. É lindo. Né? É tão bonito a fé. E aqui, para fazer um trocadilho, você diz é fé e é affaire, no sentido do francês, né? Quer dizer, é um caso de amor, uma affaire, não é? Com essa figura que é Iemanjá. E é engraçado porque você quando diz que transita entre a Umbanda, a doutrina espírita e o catolicismo, a gente compara e encontra tantas diferenças, porque por exemplo, na Umbanda nós temos aí um politeísmo, né? Vários deuses, né? E no catolicismo muito centrado numa figura só. A figura no masculino na Igreja Católica é tão forte, já na igreja eu acho a Umbanda a coisa mais solta, mais feminina, né?
Eu acho a Umbanda a coisa mais linda, Ricardo. Eu acho que eu chego num terreiro, eu olho para aquilo e digo assim, gente, isso é a cara do Brasil, né? A Essa Umbanda mistura, é nossa, né? ela Essa foi, mistura. É uma invenção ela foi brasileira. criada aqui, né? E exatamente, E ela é é a cara do transcultural, Brasil. é transcultural. Eu digo, poxa, infelizmente nós somos educados, né? Desde a infância a gente vive num país onde a maioria esmagadora ainda é de católicos, e talvez por isso a gente tenha uma educação, né, de demonizar tudo que vem de matrizes africanas, né, de religiões que venham ou que tenham alguma relação com a África, né? Então eu fico pensando nisso, eu digo, gente, a Umbanda ela tinha que ser ensinada nas escolas, ela tinha que ser praticada nas praças, né? Porque é só amor, aquilo. E é engraçado em relação ao nosso E catolicismo. a gente é educado a achar que é coisa do demônio, que Exu é demônio, e, enfim, com uma grande parcela de ignorância sobre isso, né? Embora haja um catolicismo brasileiro que admite esse trânsito ao qual você se refere, né? A minha sogra, ela é isso, né? Tu vai à Ela- missa, mas se permite, por exemplo, dar a mão para uma cigana para ela fazer a leitura de quiromancia. Enfim, ela se permite ir a uma sessão espírita, a um passe, e, no entanto, aquilo não compromete, digamos, a sua relação com o Deus cristão ou católico. Essa capacidade de transitar, de sintetizar coisas, de criar uma terceira via, é linda do Brasil, não? É lindo. É lindíssimo. Eu do acho Brasil, lindo. né? Que Não está é na à religião. toa que na minha casa tem lá o altar de Nossa Senhora Aparecida e o altar de Iemanjá. E o altar de Iemanjá. Pois é, essa capacidade de trânsito está na concepção da mentalidade religiosa e está também nisso aqui, que é o outro objeto que ele me trouxe. Está também na comida, minha gente. Claro, a nossa gastronomia é de mistura também, não é? Totalmente. Totalmente, de mistura. Coisas que, por exemplo, numa certa ortodoxia europeia seria não permitido. Por exemplo, na Itália, você come cada comida num determinado prato, não é? Aqui a gente no mesmo prato mistura coisas tudo, e não acha nenhuma faz um ofensa baião a de isso. dois. Faz um baião de dois, mistura macarrão com o quê, meu Deus? Com sei lá o quê. Faz uma feijoada. Com pizza, macarrão com pizza. Não, mas macarrão com mistura pizza maior também. do que a nossa Feijão feijoada, com né? pizza, hein? Enfim, a gente consegue fazer. Mas eu quero saber por que você trouxe, além da Iemanjá, você me trouxe faca, garfo e colher. Bem, eu te trouxe isso porque justamente esse talher, né, faz parte de um jogo maior, Lindo, por sinal. é absolutamente idêntico ao talher que existia na casa da minha avó quando eu era criança. Ah, então Quando você eu não veio encontrei- pautar gastronomia, não. É memória, tá? Memória. Ah. E quando eu encontrei esse jogo de talher, eu fiquei paralisado na frente e eu levei para minha casa. É um jogo grande de talher, mas sempre que eu pego neles para comer alguma coisa, vem a memória da casa da minha avó. Né? E o que significa a minha essa memória relação de família? umbilical, afetiva, afetuosa com os avós? O que esse objeto aciona em você? Isso me lembra a casa da minha avó, a Mariazinha cozinhando, a cozinha quando nós chegávamos. O aconchego? Né? Exatamente. E os meninos da rua que chegavam na hora do almoço para comer. E sempre muita gente na casa da minha avó. Minha avó servia os meninos e eles comiam, depois saíam correndo e iam brincar de novo, né? E só depois que nós almoçávamos, até pelo espaço da cozinha, que não era tão grande. Mas, enfim, me lembra muito. Você acha que esse menino persiste em você? Total. Eu tenho muita relação, eu tenho muito contato com o menino que eu fui. Eu não perco esse contato. E o que vocês fazem? Né? Tem um amigo. É lindo isso, né? Tenho O que vocês fazem? Você e o menino. Eu tenho um amigo que fala esse isso. Menino Paulo, esse Paulinho
que vocês fazem? Tu sabe que é assim que eu sou chamado ainda hoje, quando eu chego no meu bairro, Paulinho. onde eu fui criado, onde eu cresci. Paulinho. Se porque o pai é Paula, então você é o Paulinho. Todo mundo na rua, parece que eu não cresci. Eu tô perguntando Continuo metaforicamente, o que você faz com esse menino? O que vocês fazem? Ou então, melhor dizendo, o que esse menino te faz fazer? É isso. Olha, eu continuo sendo Paulinho, né? Para todas aquelas pessoas. É a curiosidade, é o correr, é o brincar, é o comer. É a inquietação, não é, Ricardo? É um desejo de manter a leveza, de manter... de não deixar que o tempo de não deixar que o tempo me enferruje, de não deixar que o tempo me embruteça, né? Me endureça. Então eu tenho esse contato diariamente. Um grande amigo meu, ele fala isso: Fowler, tu é muito próximo da criança que tu foi, não é? Eu respondi assim, assustado, digo, é? Ele disse, tu sempre fala. E eu digo, eu não tinha percebido isso. E tem outra pessoa que fala assim, Fowler, tu teve uma infância muito rural, né? E foi bacana ouvir isso, porque eu cresci numa casa muito grande, com quintal, jardim, muito bicho, cabra, pato, galinha, cachorro, pavões, paizão. Então, eu estava sempre dentro dos chiqueiros. Sempre tinha um bicho que estava parindo, eu chegava do colégio, já ia direto pro chiqueiro, de farda e tudo. Minha avó ficava louca, né? E hoje você mora em apartamento? Não, hoje eu moro em casa, de novo. Continua em casa de novo. Saí dessa casa, depois eu morei 6 anos no apartamento, aí não aguentei, eu voltei, eu digo, não, eu preciso do chão, eu preciso morar em casa que tenha quintal, com árvore. Imagina. Você morando em Paris, você morou em Paris há uns 3 anos. Morei em Paris, né? E era num apartamento, imagina. Sim, sim. Apartamento, mas estranhamente eu tenho aquilo como minha segunda casa, assim, Paris. Eu amo Paris. Acho que eu me adaptei ao modo bizarro do francês de ser, né? Aquele jeito fechado e até rude. Você contradiz completamente o menino, não é? Né? Total. Contradiz o menino. Eu acho que tem uma coisa que me salva em Paris, Ricardo. Eu sou apaixonado por arquitetura e quando eu saio do apartamento, eu já dou de cara com uma aula a céu aberto, né? Museu. Porque Paris é uma aula pra gente. É o contrário. Paris é uma cidade para a qual você pode voltar. E eu digo que Fortaleza é uma cidade para a qual você nunca pode voltar. Exatamente. Porque na volta a cidade já não é mais a mesma. Eu acho isso tão bonito que você fala. Transfigurada por uma voracidade, né? Quase suicida. Absurdo. Fortaleza é quase uma cidade suicida, no sentido da preservação do seu patrimônio, né? E para quem é apaixonado por patrimônio, por história e memória como eu, é um sofrimento. Né? Dói. Eu vi um dia uma postagem sua, achei linda assim. Eu tô com saudade. Eu estou voltando para a minha cidade, mas não estou com saudade da minha cidade, estou com saudade da minha casa. que coincidentemente fica na cidade, mas você estava com saudade daquela casa. Porque na verdade, imagina que a Fortaleza... Hein? É um espaço de fuga que eu criei. De fuga, Eu imagino que aquela Fortaleza para a qual você não quer voltar, é exatamente porque você tem uma outra Fortaleza para a qual você queria voltar e não consegue mais voltar. Não? Exatamente. A cidade que estava em volta, por exemplo, da casa da sua avó. Exatamente. Já não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Só dentro de você. Só reinventada numa arquitetura muito interior, não é? Exatamente. Outra frase que eu digo e eu gostaria que você comentasse, Fowler, que tem a ver com o que você disse, que ao artista não basta apenas ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. Exatamente. Ricardo, eu acho que quando o artista ou a pessoa ela deixa de ser curiosa, eu acho que é uma característica muito forte de quem é criança, né? Da criança, a curiosidade, o desejo de saber e de entender, né? Eu acho que quando a gente deixa de ser curioso, a gente está morto. E né? esse balé que você faz, essa dança que você faz de invenção, tem tudo a ver com criança. A vida, ela é uma eterna inquietude, né? Viver é um estado de inquietação permanente. Né? Eu acho que tem a ver com a frase do... o artista é aquele que estranha o natural. E eu vejo isso muito no seu balé, na sua relação com o corpo, na sua dança.
você estranhando a própria naturalidade de ter aquele corpo, experimentando outras possibilidades do corpo, entende? E a criança tem muito isso, não tem? Isso. Mete o dedo em determinados lugares, se investiga, não? E mexe o cabelo, enfim, muda o jeito de ser. A criança não tem pudor, né? A criança não tem pudor, né? E é isso De se que eu experimentar, quero de ir se manter. conhecendo, de conhecer o corpo do outro, né? Isso. É isso que eu acho bonito de manter, de tentar manter em mim, Que né? loucura. Essa falta de pudor. E já que você está falando de pudor, chegou a hora da gente colocar então em pauta o tal do objeto que eu não sei o que é. O único objeto que ele trouxe que eu não sei o que é. Que é isso aqui. Que tem uma. Ah, tem isso aqui. Tem uma chave. Tem uma chave. Que põe aqui, é isso? Isso. Uma chave que põe aqui. A chave. E ele disse, olha, Ricardo, eu trouxe isso aqui. Cuidado. O que é? E eu disse, não sei o que é. Mas ele disse, tem a ver com a vida sexual. Isso. Eu Inclusive, eu usei isso num dos meus espetáculos. No Eu achei que tinha... O quê? Qual é o nome? No L'après-midi d'un Fowler. Ah, L'après-midi d'un Fowler. Que é uma referência uma referência ao L'après-midi d'un Faune, do Nijinsky, Isso. O aprendido. Ah, é verdade, você usou. Eu não vi esse espetáculo. Mas eu dizia que eu quis tentar imaginar o que é isso. E eu disse, bom, se tem a ver com a vida sexual, seria a ver com expansão de determinados recônditos do corpo. Ele disse, não. Tem a ver, então, com uma espécie de prótese peniana para fazer alguma coisa. Enfim, com a palavra que ele entende de experiências e de experimentações com o corpo, o bailarino e coreógrafo Fowler. É pesado, não é? É pesado. É pesado. Não, tem 700 gramas, mais ou menos. É pesado, sim. Né? Então tem essa chave. Como é o nome disso? É um ball stretcher. Né? Stretching. De apertar? Isso, de esticar. Esticar, né? esticar. Tem essa chave. Uma chave bem artesanal, né? Como o próprio nome diz, é um estirador de bolas, né? Ele estica os testículos. Você abre. Estirador de bolas. Coloca o seu saco escrotal, testículo aqui, né? Não vou poder mostrar na televisão. E aí você fecha, né? Geralmente você coloca o saco aqui, faz uma torção como se fosse um coador de prato, um coador de café. E aí as bolas estão aqui. As bolas estão aqui, vamos botar aqui. Tá de conta aqui. E aí você fecha. Tá. E isso fica pesando e colocando os seus testículos para baixo. Para baixo. Isso. É um peso. Isso. É um fetiche, né? É muito conhecido na Europa, as pessoas usam muito esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente desconhece bastante, mas o europeu ele lida muito com essa questão do fetiche. E com isso você vai alongando o seu saco escrotal. Né? Pele é uma coisa que a gente vai puxando. Se você põe um alargador na orelha, à medida que você vai abrindo mais, a orelha vai ficando com um buraco enorme, né? A pele é isso, que você vai puxando, ela vai cedendo. E para que isso? E para que isso? É prazer? Tem o lado do prazer, né? De você sentir o movimento, o peso entre as pernas, né? E o fator estético também de você ampliar do seu saco escrotal ficar mais caído. Mais visível. Mais caído. Ter mais volume. Então tem uma questão, como tudo no sexo, tem uma questão estética e uma questão sensorial, né? Exatamente. Também estético, claro. Exatamente. Mas enfim, é de visualidade e de tactilidade, né? O tato, a pele. Eu chego a usar 2 desses. Eu tenho um outro e aí fica assim, desse tamanho. Fica com mais de 1 quilo os 2. Mas, e você... Às vezes eu durmo com isso. De uma forma e a pessoa, o usuário disso pratica sexo com isso, com esse aparelho? Esse, que é muito pesado, não. Mas o outro que é menor... É possível. Possível. E sem o ato sexual... Qual é a sensação? É a sensação de si consigo mesmo. É só sentir que está... Isso funciona como uma espécie de prótese. Você sente um alongamento, né? Você se sente mais expandido do ponto de vista da genitália, é isso? Isso. Exatamente. Uma ideia de que você ficou maior do que...
Acho que o homem gosta disso, né? Dessa Mas sensação. continua essa sua... Engraçado, isso aqui tem tudo a ver com a sua dança, o Isso. Fowler. E Não é? De expandir o corpo, de explorar Exatamente. o corpo, de intervir no corpo. Exatamente. Continua. De romper Com os padrões. os limites, Os né? limites, que me são é. dados pro meu corpo. De Coisa, romper. rapaz. E você trouxe então para pautar isso? Para pautar essa ideia de Exatamente, né? também na vida fora do palco é possível Isso. se experimentar, expandir, criar Isso, fetiches isso. e possibilidades de O corpo experimentação. ele está aí, né? Para ser transformado. Para ser. Eu Pra sou ser encantado pela modificação do corpo, né? Pela Body modificação, modification. pela transformação do corpo. Seja em cena, através da dança, seja fora de cena, na vida pessoal e interpessoal de quem pratica a dança. Chegou a hora do objeto surpresa e eu trouxe para você que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Quer dizer, tem a ver com o tema sexualidade. Não tem a ver, isso, tá bom, mudança de corpo, vai lá. Mas tá aqui o meu, não quero que você abra agora, quero que abrir o seu. Você quer abrir o meu? Eu quero abrir o seu. Você é o nosso convidado de hoje, é o Fowler, o bailarino, o coreógrafo. É tchan, 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 tchan. Eu acho que você vai ficar um pouco surpreso. Eu vou ficar com o é objeto surpresa mesmo. Ele chegou, entregou a produção. Eu não sei o que é, vou ver o que é agora. Primeiro contato, pegando. Parece um vestido, uma roupa, uma coisa, um pano. Deixa ver, deixa ver, deixa Se ver. relaciona com pano, memória sim. também. É um pano, sim. É só isso? Ou tem mais alguma coisa aqui dentro? Só Não, isso. é só isso. É um pano. É um pano. É um pano. Muito fofinho. É uma roupa de criança. E um gorro. Um gorro de criança. É um macacão de criança com um gorro de criança. Explique-se, Fowler. Você vai ser pai, é isso? Não, não é isso. É uma roupa que tem 40 anos, né? É a roupa foi do a minha Paulinho. roupa de batismo. Ah, é a roupa do Paulinho. Foi a minha Você roupa de trouxe o batismo. Paulinho, então. Trouxe. Eu tenho muitos objetos de quando era criança. Mas Tenho esse cara não te larga, esse menino! brinquedos. Esse menino não te larga, que coisa linda! engraçado. Acho que Não isso é uma coisa tipicamente taurino, né? Imagina, taurino com mãe canceriana. Então, minha mãe guardou muita coisa, meus boletins. Eu tenho brinquedos ainda, que eu não brinco, mas estão lá guardados, né? Tem uma cadeirinha de ferro que está na minha casa ainda, faz parte hoje da mobília da minha casa. Né? E você eu seria pai? trouxe... Você teria um Paulinho? Ricardo, Você se vê tendo um eu Paulinho? poderia ter sido pai há 12 anos, né? Vila foi me visitar em Paris e ficou grávida lá. E depois perdeu mais umas 2 vezes. E aí nós desistimos de ter filhos. Né? Mas acho que no futuro, quem sabe. Hoje com o tratamento que você fazer, né? Que ela passou de uma certa idade. Eu acho que nós adotaríamos uma criança. Adotaria a criança? Isso. Você se vê então como com um Paulinho, ou Eu com uma acho que Paulinha? sim, eu Com acho uma que Paulinha. sim. Hein? Eu acho que sim, acho que seria um excelente pai. Uma vilinha, uma vilinha. Eu acho que seria um pai muito amoroso e muito cuidadoso. Né? Eu acho que eu tenho isso de cuidar. E Vila também tem isso. Pois olha, o objeto surpresa que eu lhe trago, acho que vai impedir de você ser pai. Veja o que é. Vai impedir. Olha aí, é só uma provocação. Deus Eu do acho que céu. impede. Que Acho que é eu tenho isso? certeza. Olha o que eu trouxe pra ele. Claro, o cara faz devir, todo mundo nu. Faz o corpo pornô. O que eu trouxe pra ele? Camisinha. Esse nosso programa foi sexo, dança, né? Dança, corpo. Eu vou abrir um. São sempre bem-vindas, né? Eu quero que você fale sobre isso. O que isso aqui motiva, pauta você a falar sobre o quê? Eu trouxe preservativo. Ricardo, eu acho que... Para dar um tema para você desenvolver. Claro, eu acho que preservativos não são apenas necessários, né? São obrigatórios no mundo em que nós vivemos, nos dias em que nós vivemos. Eu costumo ter amigos, geralmente muito jovens, que têm metade da minha idade,
E eu fico, às vezes, assombrado, assim, abismado com a facilidade hoje que as pessoas, talvez por acreditarem nos coquetéis, né? Do tratamento de AIDS? Isso, né? Por terem um acesso aos postos, enfim, para fazer exames de DST, eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de transarem desprevenidas. Eu fico muito assustado com isso mesmo, Ricardo. Houve uma época que isso era muito mais, né, presente. Eu acho que as coisas não são bem assim ainda, né? Nós estamos... As coisas... A AIDS está aí, ela ainda não tem cura. As doenças sexualmente transmissíveis também. Não é, exatamente, não só a AIDS. As outras. Né? Então eu acho que, principalmente, acho que eu, quando assumo a responsabilidade de ter um trabalho que é diretamente ligado a sexo, né? Eu também tenho uma responsabilidade de falar abertamente sobre modos de prevenção, seja nas redes sociais, seja em cena. Né? Isso é cuidar do corpo também, né? Importante. Isso é cuidar do corpo. Isso é cuidar do corpo, né? Senão você entra numa montanha russa que você não sabe onde vai dar, né? Isso é respeitar o seu corpo, explorá-lo, né? O seu mas e o com do outro. O seu e do outro, né? exato. Acho Explorar o corpo com segurança, né? Com segurança. Eu acho que a relação, com saúde. Eu acho que a relação, qualquer ela que seja, ela nunca é só com o nosso corpo. Seja uma relação sexual, social, enfim. A gente nunca se relaciona só com o nosso corpo. A gente só pode respeitar o corpo do outro quando a gente respeita o próprio corpo, né? Então tem essa ideia de quebra de limites do corpo, mas com uma responsabilidade também. Bonito, bonito. Obrigado, Paula, pela sua presença, pelo nosso diálogo de hoje. Viu? Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado. Como sempre, um encontro bonito. Com gente que pensa, com gente que faz. Como é que eu posso terminar o programa? Claro, fazendo aqui uma homenagem àqueles que pensam com o próprio corpo, não é? E que partilham esse corpo com outros corpos quando vão para a cena e expressam, deixando com que o corpo fale aquilo que pensa. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.